Uma informação importante, talvez já tenham passado para vocês, é que todo aluno tem direito a um e-mail institucional do IFSC. Aí, fazendo o login nessas aulas online aqui, entra automático, tá? Então, é interessante ter esse e-mail institucional, tá? Que facilita bastante, tá? Então, a segunda... Professor, mas eu não consegui usar esse e-mail institucional ainda. Eu tentei usar ele e não consegui acessar e tal. Tem o e-mail do registro acadêmico, que eu vou jogar no grupo, e aí por lá consegue resolver os problemas, mandando e-mail. Ah, obrigado. Entendeu? Então, a segunda etapa da aula de hoje é a teoria atômica da matéria. Então, está nesse livro ali do que a gente indicou, Química, Ciência Central, do Brown. No IFSC nós temos bastante cópias para emprestar, mas se vocês procurarem na internet, aí vocês encontram o PDF deles. É um livro bem didático. Então, a teoria atômica da matéria, então a matéria é feita por átomos, né? E o primeiro termo dado como átomo foi por esses filósofos aqui, ó, Demócrito e Leucipo, 400 anos antes de Cristo. Que ele falava que a matéria é formada por partículas chamadas de átomo. Então, a primeira vez que teve registro de átomos foram por esses dois filósofos aqui, 400 anos antes de Cristo. Se a gente olhar átomos, A significa não. E tomo seria partes. Quando a gente fala aquele exame lá, tomografia, vai fazer tomografia da cabeça. Então, seria a grafia, as imagens da cabeça, né? Então, tomo é uma parte. Então, átomo seria aquilo não divisível. Então, hoje a gente sabe que o átomo ele é divisível. O exemplo disso é os elementos radioativos. Eles são elementos com um núcleo grande, ele se divide e libera grande quantidade de energia. Mas mesmo assim, até hoje, o termo átomo ele é utilizado. Depois, o modelo atômico, vamos dizer assim, da era moderna, digamos assim, foi o modelo atômico de Dalton, em 1803. Então, o que ele propôs? Ele propôs que átomo era uma esfera maciça, indivisível, como já previa anteriormente, sem carga elétrica, e as reações químicas nada mais eram do que o rearranjo dessas bolas. Então, você vai ter um átomo grande, vai ter um átomo pequenininho. Então, uma bola grande é o átomo grande, uma bola pequenininha é um átomo pequenininho. E as reações químicas, as transformações químicas, nada mais eram do que o rearranjo dessas bolas. Então, esse modelo atômico é conhecido como o modelo da bola de bilhar. Então, era indivisível, ele manteve esse pressuposto. Aí, o que ele adicionou? Era uma esfera maciça, como se fosse uma bola de sinuca, né, uma bola de bilhar, indivisível, como já era previsto, e sem carga elétrica. E tem as reações químicas e a reorganização desses átomos. Então, esse daí foi o primeiro modelo atômico, digamos assim, da era moderna, digamos assim, né? Pelo John Dalton. Então, em 1803, foi publicado esse artigo sobre esse primeiro modelo atômico. Aí, à medida que foi passando os anos, tem os raios catódicos e os elétrons. Então, veio a descoberta da estrutura atômica. Tem um cientista, o Thomson,
que ele fez? Ele fez experimento dos raios catódicos. O que seriam esses raios catódicos? Ele pegou essa ampola e está parcialmente evacuado, ou seja, tem um gás rarefeito lá dentro. E ele submeteu essa ampola a uma alta voltagem. O que ele observou quando submeteu esse gás rarefeito em alta voltagem? Ele observou uns feixes. Essa parte verde aqui é um anteparo fluorescente só para observar esses feixes, tá? Então, ele observou uns feixes que saíam do polo negativo, que eram chamados de cátodo. A gente não pode confundir que em uma pilha, cátodo é o polo positivo, tá? Na pilha. Agora, em outras situações, o polo negativo é chamado de cátodo, tá? Se for uma cuba, por exemplo, de eletrólise, polo negativo é chamado de cátodo. Então, esses experimentos de raio catódico, ele observou que essa ampola com gás rarefeito dentro, quando submetida a uma alta voltagem, ele observou esses raios que saíam do cátodo e ia para o ânodo. Como que ele observou isso? Ele observou através desse anteparo fluorescente aqui, que aqui na figura está marcada em verde. E aí veio a questão, qual que é a natureza desses raios? Então ele não sabia de início a natureza desses raios, então ele falou raios catódicos. Por que raios catódicos? Porque eles saem do polo negativo, do cátodo. Aí o que ele fez? Ele colocou aqui um ímã e observava que esses raios catódicos, eles sofriam desvios em sentido ao polo positivo do ímã. E isso ele inferiu o quê? Que esses raios catódicos tinham características de cargas negativas. Porque carga negativa é atraída por positivo e vice-versa. Então, esses raios catódicos, que ele até então ele não sabia a natureza, ele observou que tinha característica negativa, eram partículas negativas. Então, o Thomson, que é um cientista inglês, em 1897, 94 anos depois do modelo atômico desse modelo atômico do Dalton. Então, o Thomson, em 1897, ele falou, os raios catódicos que saem do cátodo são jatos de partículas com massa e cargas negativas, e que vinha a ser a descoberta dos elétrons. Então, esse experimento dos raios catódicos, ele descobriu cargas nos átomos. Então, o Thomson falou, então o átomo, ele tem cargas. O Dalton falava que não tinha carga. Então, o que ele fez? Ele fez uma inovação. E aí ele propôs o modelo atômico de Thomson, que já foi um grande avanço, né? Ele publicou esse artigo aqui anterior dos raios catódicos em 1897. Depois, 1903, ou seja, 100 anos depois do modelo atômico anterior, ele publicou um artigo que dá o modelo atômico de Thomson, que ele já falava. O átomo é uma esfera maciça, indestrutível, na qual o modelo anterior já manteve também. Agora tinha o quê? Cargas elétricas. Então, como ele descobriu o elétron, carga negativa, ele propôs que o átomo era uma carga positiva e os elétrons estavam com cargas negativas, estavam mergulhadas nessa carga positiva.
Então, nesse modelo, ele chamou de pudim de passas. Então, pudim de passas, na qual as passas seriam os elétrons, né? E estariam mergulhadas numa grande carga positiva. Então, qual foi a grande inovação desse modelo atômico de Thomson? Ele implantou o termo carga elétrica, carga positiva e carga negativa. Já no modelo anterior, do Dalton, já não tinha esse, ele falava aqui, ó, que é sem carga elétrica. E já o modelo atômico de Thomson, ele já acrescentou o fator carga elétrica. Aí, nesse meio termo aí, muitos cientistas estavam estudando sobre a radioatividade. Muita gente confunde, tem a Marie Curie, que é uma mulher que é a única da história que ganhou 2 prêmios Nobel, a única cientista. Nenhum homem conseguiu ganhar 2 prêmios Nobel. Ela ganhou 2, um da física e outro da química. Mas quem descobriu a radioatividade foi o Becquerel, tá trabalhando com minérios de urânio. Mas a Marie Curie, ela foi a grande cientista, aquela que contribuiu em maior demasia com os dados sobre a radioatividade. Se a gente lê a história da Marie Curie, ela morreu em decorrência da exposição da radioatividade, que até então ela não se sabia dos efeitos nocivos desses compostos radioativos, né? E ela, contato diário ali com esses materiais, ela acabou morrendo em decorrência dessas radiações. Então, se a gente olhar as radiações, de uma forma geral, existem 3. Os raios alfa, beta e gama. Então, se a gente olhar aqui, ó, num recipiente de chumbo, e a gente colocar uma substância radioativa que emite as 3 partículas radiativas. E o chumbo, ele é bastante utilizado nessa área porque ele blinda a radioatividade. 1 centímetro de chumbo é equivalente a 1 metro de concreto, para a gente ter uma ideia ali da blindagem do chumbo. Então, a gente tem aqui a substância radioativa, aí tem um feixe de radiação das misturas das 3 partículas, alfa, beta e gama, e colocou aqui, ó, sobre placas eletricamente carregadas. Uma positivamente e outra negativamente. Então, eles observaram que algumas partículas sofriam desvios no sentido do polo positivo. Ou seja, era atraída. Então, essa partícula aqui, ela tinha caráter negativo, para ser atraída pela positiva. Então, são chamados de raios betas. Os raios betas são equiparados a feixes de elétrons. Tá? Agora, tinha partículas que, ao passar sobre essa placa eletricamente carregada, ela sofria desvio na direção do polo negativo. Ela era atraída pelo polo negativo. Então, se ela era atraída pelo polo negativo, ela tinha caráter positivo. Então, ela é chamada de raio alfa. O raio alfa, ele é equivalente ao núcleo do gás hélio, que é um gás nobre. E eles observaram que algumas partículas, elas não sofreriam influência de um campo elétrico, nem para o polo positivo, nem para o polo negativo. Então, ela passava direto. Então, eles chamaram de raio gama. Esse raio gama é equivalente ao raio-x, aquele que é utilizado na medicina. Tá?
Então, nesse inteirinho aí que o Thomson publicou o modelo atômico dele, também tinha esses estudos da radioatividade. Bastante cientistas aí estavam estudando sobre essas partículas, né? A Marie Curie aí já estava em grande destaque, com 2 prêmios Nobel. Então, nesse meio tempo, já estava, para aquela época, já estava bastante avançado o estudo atômico da matéria. Aí veio o modelo atômico de Rutherford, em 1911. O que ele fez? Ele pegou os estudos sobre radioatividade, que já haviam sido publicados. O que ele fez? Ele pegou uma chapa de ouro bem fina, que está ilustrada aqui nessa imagem, e num recipiente aqui blindado, né, com chumbo, ele colocou um elemento radioativo que ele sabia que emitia partículas alfa. Partículas alfa é equivalente ao núcleo de um hélio. E o que ele fez? Ele rodeou essa chapa de ouro aqui de uma tela circular fluorescente, um artefato fluorescente. E quando ele incidiu a radiação alfa na placa de ouro, o que ele observou? Que boa parte da radiação passava direto. Bom, se você tem uma chapa de ouro e a radiação passou direto, ele inferiu o quê? Que existem vazios, grandes vazios entre os átomos. Porque a partícula alfa, que é equivalente ao núcleo do hélio, ele passou direto. O que ele observou também? Que algumas partículas batiam na chapa de ouro e sofriam desvios. Então, como ele sabia que o núcleo do hélio era positivo, então uma partícula positiva batia na chapa de ouro, sofria desvio. A gente sabe que partícula positiva com partícula positiva se repelem. Então, esses feixes de raio alfa sofriam desvios. E ele observou o quê? Que um pequeno número de partículas alfa simplesmente batia e não atravessava a chapa de ouro. Então, o que ele inferiu? Que a massa do átomo, quase que na sua totalidade, está concentrada no núcleo. Então, o núcleo do átomo ali, ele é denso. E existe ali, ao redor dele, um grande vazio, que é chamado de eletrosfera, onde os elétrons estão. E ele observou que esse núcleo ele era positivo. Por quê? Porque muitas partículas alfa batiam nesse núcleo positivo, e positivo com positivo sofre repulsão. Então, muitas partículas sofriam desvios. Então, o modelo atômico de Rutherford seria esse modelo mostrado aqui, nessa figura aqui embaixo, que seria o modelo, vamos dizer assim, tradicional, padrão de ilustração do átomo, né? Na qual a gente tem aqui o núcleo do átomo, onde a maior parte da massa do átomo está concentrada no núcleo. E os elétrons, ele está ao redor do núcleo, girando ao redor do núcleo, numa região chamada de eletrosfera, como se fosse um modelo planetário. Né? A gente tem o Sol, é o sistema solar, né? A gente tem o Sol e tem os planetas, inclusive o planeta Terra, que gira ao redor do Sol. Então, o Sol seria o núcleo e os planetas ali, os elétrons girando ao redor do Sol. Então, isso daí foi publicado em 1911. É um modelo bem revolucionário para a época, né? O modelo atômico de Rutherford.
Só que aí veio algumas críticas a esse modelo. Ele falava, ó, tem um núcleo positivo, a maior massa do átomo está concentrada no núcleo, e os elétrons estão girando ao redor do núcleo. Agora, se o núcleo é positivo e os elétrons são negativos, por que os elétrons não são atraídos pelo núcleo? Não era para os elétrons estar girando, era para ser... Ele podia até girar, mas no final ele ia morrer ali no núcleo, ser atraído pelo núcleo. Então, o modelo atômico de Rutherford, naquele momento, não tinha dados experimentais para explicar isso. Que aí veio o modelo atômico de Bohr, que explicou. E o outro questionamento era que, se a massa do átomo, a grande parte da massa do átomo está concentrada no núcleo, carga positiva com carga positiva se repele. Por que o núcleo não explode? Aí, mais para frente, houve também a descoberta dos nêutrons, que são partículas de carga nula, e a função dele no núcleo é atenuar essas repulsões eletrostáticas. Mas isso daí foi explicado posteriormente. Mas com relação aos elétrons, que boa parte das propriedades dos elementos está em função dos elétrons na eletrosfera, principalmente os elétrons ali da camada de valência, que são os elétrons mais externos. Então, com relação aos elétrons não serem atraídos pelo núcleo, quem propôs uma explicação através de dados experimentais foi o modelo atômico de Bohr. Mas, antes disso, vamos entender a estrutura eletrônica dos átomos. Então, a gente vai ver aqui, natureza ondulatória da luz. Então, a luz é uma radiação eletromagnética. Então, algumas características da radiação da luz, a gente tem essas duas cristas, a distância entre essas duas cristas é chamado de lambda, e essa altura da crista em relação ao eixo é chamado de amplitude. Então, a gente pode ver aqui, comparando assim, a essa figura aqui, o comprimento de onda aqui dessa radiação é maior do que essa do item B aqui. Agora, se a gente olhar aqui do item C, a amplitude ela é menor. Tá? Agora, uma radiação eletrostática, ela pode ser estudada da seguinte relação. Esse espécie de V aqui, que é chamado de Ni, é a frequência. Lambda é o comprimento de onda da radiação. O produto da frequência vezes o lambda, que é o comprimento de onda, é um valor constante, que é igual à velocidade da luz no vácuo. E a velocidade da luz no vácuo, no sistema internacional, é de 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Então, a radiação eletromagnética pode ser estudada através dessa relação. Frequência vezes comprimento de onda é constante. É igual ao quê? A velocidade da luz no vácuo. Vale lembrar que a gente sempre trabalha no Sistema Internacional de Medidas. Então, nesse caso aqui, 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Então, a gente tem aqui, nessa figura, o espectro da radiação eletromagnética. Então, se a gente olhar nessa figura, é claro que a gente não precisa decorar ela, né? Ela é só para ser consultada. Então, a gente tem um espectro bastante amplo das radiações eletromagnéticas. A gente tem os raios cósmicos, os raios gamas, produzidos ali pela radiação nuclear, raio-x, ultravioleta.
Aqui, ó, esse espectro aqui seria da luz visível, o infravermelho, micro-ondas e radar, rádio e TV e ondas de rádio. Se a gente olhar o espectro visível, ou seja, a radiação eletromagnética que a gente consegue enxergar no ser humano, ela é um espectro bastante pequeno, né? Porque se a gente olhar aqui a proporção aqui nessa escala, é um feixe bem pequeno, que é um espectro que varia de comprimento de onda de 400 a 700 nanômetros. Então, o ser humano consegue enxergar as radiações eletromagnéticas de 400 a 700 nanômetros. Então, a grande maioria da radiação eletromagnética a gente não consegue enxergar. Então, a gente tem aqui, ó, as ondas de rádio, né, maior comprimento, rádio e TV, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio gama e raios cósmicos. Então, nesse eixo aqui de cima, a gente tem o comprimento de onda, o lambda. E o eixo aqui de baixo seria a frequência, que seria em hertz. Hertz é a mesma coisa que segundos a menos 1. Segundos a menos 1 ou hertz é a mesma coisa. Só que a gente, como a gente trabalha no sistema internacional, a gente usa a unidade segundos a menos 1, que é equivalente ao hertz. Tá? Então, a gente tem esse exemplo 1 aqui, ó. Duas ondas eletromagnéticas são representadas a seguir. Está aqui em vermelho. Qual onda tem maior frequência? Então, se a gente olhar aqui nessas duas ondas, essas cristas se repetem de maior frequência nessa de cima aqui em relação à de baixo. Então, quanto maior a frequência, menor é o comprimento de onda. Então, essa primeira aqui de cima, ela tem a maior frequência. É a resposta do item A. O item B. Se uma onda representa a luz visível e a outra radiação infravermelho, qual é uma e qual é a outra? Bom, então a gente tem que consultar aqui, analisar esse espectro. Ó, se a gente olhar, o espectro da luz visível está nessa região aqui, ó, nessa estreita região. Ele falou que uma é espectro visível e a outra infravermelho. Agora, o infravermelho ele está aqui no lado direito. Vocês concordam que aqui, ó, se a gente olhar esse eixo aqui de cima, o comprimento de onda, o lambda, do infravermelho, ele é maior do que a luz visível. Então, com isso, a gente pode implicar o quê? Que essa onda de baixo é uma onda, uma radiação infravermelho, do espectro infravermelho, e essa radiação aqui de cima seria uma radiação do espectro visível. Dúvidas? Perguntas? Então, a gente está estudando aqui algumas propriedades da radiação eletromagnética, porque a gente vai estudar mais para frente a interação da luz com a matéria. E aí sim o Bohr consegue explicar muitos questionamentos que fizeram lá para o Rutherford. Então, esse exemplo 2 aqui, ó. A luz amarela, emitida por uma lâmpada de vapor de sódio, usada para iluminação pública, tem um comprimento de onda de 589 nanômetros. Qual é a frequência dessa radiação? Então, a gente estuda por essa relação aqui, ó. A frequência multiplicado pelo comprimento de onda é um valor constante, é um produto constante, igual à velocidade da luz no vácuo. Mas a gente sempre tem que colocar as unidades no sistema internacional. Então, a frequência é que multiplica o comprimento de onda no sistema internacional é metro.
Então, a gente tem que transformar nanômetros para metro. Então, vai ficar 589 nanômetros, vai ficar 589 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Nano seria 10 elevado a menos 9 metros. Que é igual à velocidade da luz, que é igual a 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Então, a gente pode cortar aqui metros com metros e passar dividindo aqui o 589 vezes 10 elevado a menos 9. Então, jogando na calculadora, 3 vezes 10 elevado a oitava, dividido por 589 vezes 10 elevado a menos 9. Então, a frequência vai dar 5,09 vezes 10 elevado a 14 segundos a menos 1. Segundos a menos 1, como eu falei para vocês, é no sistema internacional. Mas aqui é equivalente a hertz. Então, a frequência emitida por essa lâmpada é 5,09 vezes 10 elevado a 14 hertz, que é a mesma coisa. Dúvidas? Perguntas? Não tem, professor. Tranquilo. Então, vamos aqui para o exemplo 3. Também a propriedade da radiação eletromagnética. A gente está estudando por quê? Porque depois a gente vai ver a interação da radiação eletromagnética com a matéria, e aí a gente vai ver as propriedades que o Bohr utilizou para explicar o modelo atômico dele. Então, exemplo 3, item A. Um laser usado em cirurgia de olhos para reparar retinas deslocadas produz radiação com comprimento de onda de 640 nanômetros. Calcule a frequência dessa radiação. Então, a gente usa essa relação, frequência vezes o comprimento de onda, é um produto constante que é igual à velocidade da luz no vácuo. Então, a frequência vezes o comprimento de onda, que é 640 nanômetros, mas no sistema internacional é metros. Então, a gente tem que transformar para metros. Então, fica 640 vezes 10 elevado a menos 9 metros, que é igual à velocidade na luz, também no sistema internacional, que é metros por segundo. Então, 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Então, aí você faz na calculadora 3 vezes 10 elevado a oitava, dividido por 640 vezes 10 elevado a menos 9. Aí você pode cortar metros com metros, vai sobrar segundos a menos 1. Então, a frequência desse laser é 4,68 vezes 10 elevado a 14 segundos a menos 1. Ou hertz, né? Então, essa daí é a resposta do item A desse exemplo 3. Agora, dando sequência, ele fala no item B, né? Uma estação de rádio FM transmite radiação eletromagnética a uma frequência de 103,4 MHz. Então, 1 MHz equivale a 10 elevado a sexta segundos a menos 1. Calcule o comprimento dessa radiação. Então, substituindo nessa expressão, frequência vezes o comprimento de onda é igual à velocidade da luz no vácuo. A frequência dessa estação de rádio FM é 103,4 MHz, ou seja, 103,4 vezes 10 elevado a sexta segundos a menos 1, que multiplica lambda, que é o comprimento de onda, que é igual à velocidade na luz no vácuo, que é 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Então, você pode cortar segundos a menos 1 com segundos a menos 1. O lambda vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a oitava metros.
dividido por 103,4 vezes 10 elevado a sexta. Então, o comprimento de onda dessa frequência de rádio FM é próximo de 2,9 metros. É um comprimento de onda maior. Lambda é igual a 2,90 metros. Então, com relação à resolução dessa questão 3, tranquilo? Boa. Então, dando sequência aqui, aí agora a gente já vai estudar a relação da interação da luz eletromagnética com a matéria. Que aí essa relação explica muitos questionamentos que fizeram lá para o Rutherford, em 1911. Então, a energia quantizada e fótons. O que seria energia quantizada e fótons? É como a radiação eletromagnética, ou seja, a luz, e os átomos, ou seja, a matéria, interagem. Então, foi feito um estudo, o primeiro estudo, a radiação de luz por corpos quentes, que a gente já vai ver no próximo slide. Aí, quando você pega um metal, por exemplo, e aquece ele fica no rubro, ou seja, ele emite luz. Então, a gente vai estudar essa propriedade também, matéria emitindo luz. O segundo, esse primeiro aqui foi estudado pelo Max Planck. Esse segundo aqui é o efeito fotoelétrico, que é o Einstein. O Einstein ganhou o prêmio Nobel nesse estudo fotoelétrico. Que é a emissão de elétrons a partir de uma superfície metálica onde a luz incide. Seria se você pegar uma superfície metálica, bem limpa, e você incidir uma radiação eletromagnética com frequência apropriada, você conseguiria arrancar elétrons dessa superfície. E através de um experimento que vai ter um slide que a gente vai mostrar, que através desse fenômeno é chamado de efeito fotoelétrico. E o terceiro é a emissão de luz por gases excitados eletronicamente, que é o espectro de emissão. Que quem estudou aqui foi o Bohr. Aí o Bohr já conseguiu responder às críticas lá do Rutherford. Então, esse primeiro aqui é o Max Planck, esse daqui é Albert Einstein, e esse daqui foi o Bohr. Então, vamos estudar cada uma desses estudos. Então, a teoria de Max Planck, por volta de 1900, ele estudava metais e ele aquecia metais. Então, metal aquecido, ele fica rubro. Ou seja, ele emite luz. Então, o estudo dessa teoria de Max Planck ele fez em objetos quentes. Então, o que ele observou? Que a energia poderia ser liberada ou absorvida por átomos em pedaços distintos de tamanhos mínimos. Ou seja, ele chamou de quantum de energia. Ou seja, um átomo ele pode absorver ou liberar energia. E a quantidade mínima que ele consegue absorver ou liberar, ele chamou de um quantum de energia. E esse quantum de energia vai depender da frequência da radiação eletromagnética liberada ou absorvida. Então, o que seria um quantum de energia? Vamos imaginar como se fosse um pacote fixo de energia. Então, você tem um pacote, 2, 3, 4, 5. Então, a energia era múltiplos desse pacote de energia. Um pacote é chamado de quantum de energia.
Aí, como é latim, né, quanta é no plural, né, de energia. Então, Max Planck propôs que a energia de um quantum é dada como H, que é uma constante de Planck, que ela é tabelada, que é 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules vezes segundos, que multiplica a frequência. Então, se você pegar a constante de Planck e multiplicar pela frequência da radiação eletromagnética, você vai ter a energia de um quanto, de um pacote de energia. Então, seria mais ou menos como você subir a escada. Então, cada degrau que você sobe, você aumenta a sua energia potencial em relação ao solo. Então, você subiu um degrau, você adquiriu ali uma associação, né? Você subiu um degrau, você adquiriu um quanto de energia. 2 degraus, 2 quanta de energia. 3 degraus, 3 quanta de energia. E assim por diante. Então, seria uma associação, né, que o Max Planck fez. Então, ele disse aqui, ó, que a energia absorvida ou emitida pela matéria é múltiplos inteiros de H, constante de Planck vezes a frequência, ou 2 vezes constante de Planck vezes a frequência, ou 3 vezes a constante de Planck vezes a frequência. Então, a energia absorvida ou liberada pela matéria são múltiplos desses valores aqui, ó, da constante de Planck vezes a frequência da radiação eletromagnética. Então, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10, pode ser 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, e assim por diante. Então, com esse estudo, ele ganhou o Prêmio Nobel da Física em 1918, o Max Planck. Aí a gente tem o efeito fotoelétrico do Albert Einstein, que ele ganhou o Prêmio Nobel em relação em 1905. O que o Albert Einstein propôs? A dualidade de uma radiação eletromagnética. A luz, ela pode ser uma partícula, na qual ele chamou de fótons, ou ele pode ser uma onda. Então, a luz, dependendo do ponto de vista que você estiver trabalhando, segundo Albert Einstein, ela pode ser como partícula ou como onda. Então, vamos ver o que ele falou aqui nesse primeiro item. A energia radiante atingindo a superfície metálica de uma chapa metálica limpa leva a emitir elétrons. Para cada metal, existe uma frequência mínima de luz abaixo a qual nenhum elétron é emitido. Então, se você pegar uma chapa... Espera aí que estão fazendo barulho aqui do lado, deixa eu fechar a janela aqui. Então, se você pegar uma chapa metálica limpa e incidir uma energia radiante com a frequência apropriada, você consegue arrancar os elétrons desse metal. Então, o que ele fez aqui, ó, nesse item A aqui, ó, aqui embaixo, na figura embaixo, ó, item A. Pegou a superfície metálica limpa e incidiu uma energia radiante, ou seja, uma radiação eletromagnética, com frequência apropriada. E aí ele observou o quê? Que elétrons são emitidos, são arrancados. Então ele fez o seguinte experimento. Pegou essa ampola
Ele colocou uma fonte de voltagem, colocou aqui um terminal positivo. Ele colocou aqui um indicador de corrente elétrica, a superfície metálica, que ele fechou aqui com uma câmara evacuada, ou seja, com um vácuo, né? Ele tirou todo o gás ali de dentro, né? Deixou a menor pressão possível. E o que ele fez? Ele incidiu uma energia radiante, uma radiação eletromagnética, com frequência apropriada. Então, ao bater na chapa elétrica, essa radiação eletromagnética tinha energia suficiente para arrancar os elétrons do átomo. E esses elétrons aqui, eles iam em direção ao terminal positivo, fechando o circuito. Fechando o circuito aqui, o indicador de corrente marcava que estava dando corrente nesse sistema. Então, o que ele propôs? Que a energia radiante tem pacotes de energia, na qual ele chamou o quê? De fótons. A energia radiante é quantizada, ou seja, fótons. Então, a energia, a radiação eletromagnética, ela tem a sua energia e ela é carregada por pacotes de energia, pacotes fixos de energia, que ao colidir com a chapa metálica, essa energia arrancava os elétrons, excitava os elétrons ali, principalmente os elétrons da camada de valência do metal, e simplesmente arrancavam os elétrons mais externos da chapa metálica. E esses elétrons aqui iam em direção ao terminal positivo, fechando o circuito. Quando fechava o circuito aqui, dava corrente elétrica. Então, o Einstein, no seu trabalho do efeito fotoelétrico, ele inferiu que a radiação eletromagnética pode ser estudada como uma onda, como ela sempre foi vista, ou ela pode ser vista também como partícula. Como seria a partícula? Como se fossem pacotes de energia que ele chamou de fótons. Então, de forma macroscópica, onda. Então, se a gente olhar de forma ampla, a gente olha uma radiação eletromagnética, a gente pensa, uma radiação de rádio e TV. Raio-x. Então, a gente olha de forma macroscópica. Agora, se a gente olhar em termos atômicos, a gente pode associar a radiação eletromagnética como uma partícula, que é um conjunto de fótons. Fótons seriam pacotes de energia fixo, que depende o quê? Somente da frequência da radiação eletromagnética. Então, esse daqui que seria o efeito fotoelétrico do Albert Einstein. Tem o exemplo 4, tem o exemplo 5, a gente termina a aula de hoje para não ficar muito conteúdo para a aula de hoje, né? Então, exemplo 4. Calcule a energia de um fóton amarelo, cujo comprimento de onda é 589 nanômetros. Então, a gente sabe que a energia de um fóton é dada pela constante de Planck multiplicada pela frequência. Mas só que a energia do fóton, ele deu o comprimento de onda, né? Ele não deu a frequência. Ele deu o comprimento de onda, que é 589 nanômetros. Então, a gente tem que calcular a frequência. Então, a frequência multiplicada pelo comprimento de onda, o lambda, é igual à velocidade da luz no vácuo. Então, a frequência multiplicada pelo comprimento de onda, 589 vezes 10 elevado a menos 9 metros,
que é igual a 3 vezes 10 elevado à oitava metros vezes segundos a menos 1. Só não esquecer de usar tudo no sistema internacional. Então, a gente corta aqui metros com metros e passa dividindo aqui o 589 vezes 10 elevado a menos 9. Então, a frequência é igual a 3 vezes 10 elevado à oitava, segundos a menos 1, dividido por 589 vezes 10 elevado a menos 9. Então, a frequência dessa radiação, desse fóton, é 5,09 vezes 10 elevado a 14 segundos a menos 1. Então, seria a frequência específica desse fóton amarelo. Agora, tendo em mão a frequência, a gente já pode calcular a energia desse fóton. Então, a energia é igual à constante de Planck multiplicado pela frequência. Então, a energia é igual a 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joule vezes segundos. Vale lembrar que esse valor é tabelado, né, não precisa decorar, que multiplica a frequência desse fóton, que a gente calculou anteriormente, é 5,09 vezes 10 elevado a 14 segundos a menos 1. Então, a gente pode cortar aqui, ó, segundos a menos 1 com segundos, vai sobrar joule, que é uma unidade de energia, né? Então, a energia desse fóton vai ser igual a 3,37 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Então, se você pegar um fóton amarelo, de comprimento de onda de 589 nanômetros, ele vai ter essa energia aqui em joule. Ou seja, um pacote de energia, o fóton, é um pacote fixo de energia. Então, cada pacote desse vai ter 3,37 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Então, é dessa forma que a gente calcula a energia de um fóton. E o último exercício da aula de hoje, para não ficar muito extenso, né? O exemplo 5. Um laser emite luz com frequência de 4,69 vezes 10 elevado a 14 segundos a menos 1. Qual é a energia da radiação desse laser? Ele quer saber a energia desse laser. Então, ele já deu a frequência aqui para a gente, ó. 4,69 vezes 10 elevado a 14 segundos a menos 1. Então, a gente usa a expressão energia é igual a constante de Planck multiplicado pela frequência. Então, a energia é igual a 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules vezes segundos, que é a própria unidade da constante de Planck. Não precisa decorar. Que multiplica a frequência desse laser, que é 4,69 vezes 10 elevado a 14 segundos a menos 1. Então, a energia vai ser igual a 3,10 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Então, esse laser que emite luz com essa frequência tem 3,10 vezes 10 elevado a menos 9 joules, que é a resposta do item A. Agora o item B. Se o laser emite uma explosão ou pulso de energia contendo 5 vezes 10 elevado a 17 fótons de radiação, qual é a energia total desse pulso? Então, a gente já calculou ali no item A que essa energia aqui, ó, de 3,10 vezes 10 elevado a menos 19 joules, é a energia de um fóton. Então, um fóton tem 3 vezes 10 vezes 10 a menos 19 joules. Agora, no item B, ele quer saber a energia de 5 vezes 10 elevado a 17 fótons,
dessa radiação. Então, a gente tem aqui uma regra de 3, multiplicando o cruzado. X vezes 1 é x, 5 vezes 10 elevado a 17, que multiplica 3 vezes 10 elevado, 3 vezes 10 vezes 10 elevado a menos 19, vai dar um valor de 0,155 joules. Então, esse laser, né, esse pulso desse laser, com 5 vezes 10 elevado a 17 fótons, tem 0,155 joules de energia. E para terminar a aula de hoje, o item C, se o laser emite 1,3 vezes 10 elevado a menos 2 joules de energia durante um pulso, quantos fótons são emitidos durante o pulso? Então, da mesma forma parecida do item B, a gente pode resolver o item C. A gente viu no item A que um fóton de energia tem 3 vezes 10, 3,10 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Agora, quantos fótons a gente vai ter em uma energia de 1,3 vezes 10 elevado a menos 2 joules? Então, fazendo a regra de 3, vai ficar 1,3 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 3,10 vezes 10 elevado a menos 19, vai dar o equivalente a 4,19 vezes 10 elevado a 16 fótons. Então, se você pegar o laser ali que emitiu uma energia, um pulso, de 1,3 vezes 10 elevado a menos 2 joule, ela vai ter o equivalente a 4,19 vezes 10 elevado a 16 fótons. Então, a aula de hoje, a segunda etapa da aula de hoje, a gente para por aqui, porque senão fica muita informação, muito conteúdo para uma noite só, né? Porque colocaram as aulas todas na quarta-feira, justamente por conta das aulas lá na UFSC, né, no Perini. E espero que eu coloquei lá no CIGA, eu coloquei a lista de exercícios, tá? Mas só que muitos exercícios ali a gente ainda não estudou. A gente vai estudar só na semana que vem, tá? Então vocês podem tentar resolver. Como eu já disse, muitos exercícios, a parte teórica a gente vai abordar ainda na próxima aula, tá? Então, vocês podem tentar resolver os exercícios envolvendo a aula de hoje, né? Que alguns exercícios ali, vai ter uns 3 ou 4 ali que vai estar envolvendo a aula de hoje. E a gente retorna na próxima quarta-feira. Vale lembrar que até quarta-feira que vem a gente já tem o nome do monitor, né, um aluno que já cursou essa disciplina, e ele pode dar uma mão para vocês, eu vou passar o WhatsApp dele, pode, né, se quiser fazer pergunta para mim, pode fazer, mas se quiser fazer para o monitor, pode fazer também, tá? Eu vou passar esses dados na próxima aula. Beleza? Dúvidas, perguntas sobre a aula de hoje, sobre a matéria, sobre alguma coisa que eu possa responder? Professor, uma pergunta sobre a lista de exercícios. Você prefere que, tipo, assim que a gente resolver ela toda, já mande, ou você prefere que a gente mande só dia 16? Eu prefiro só no dia 16, porque aí eu já recebo todas de uma vez só e já faço o registro de todas. De uma Ok. vez só. Obrigado. Beleza? E aí teve um aluno que perguntou sobre o acesso ao e-mail. Eu vou procurar aqui o e-mail do registro acadêmico e já mando no grupo do WhatsApp. Tá? E se vocês conhecerem alguém da turma que ainda não está no grupo do WhatsApp, pede para eles entrarem lá no SIGA para clicar para poder entrar no grupo do WhatsApp.
Mais alguma dúvida, pergunta que eu possa ajudar? O Wilson perguntou, então, entrego as 2 listas no dia 16? Eu acho que vai ter mais outra lista. Eu não, de cabeça não lembro agora, mas acho que vai ter ainda mais uma outra lista que ainda vou postar, né? Mas deixa para entregar tudo que tiver que entregar no dia 16 de dezembro. E a gente também pode fazer o seguinte, deixar um dia só para resolver os exercícios que estão com dúvidas. Aí vocês mandam no grupo do WhatsApp, ó, exercício tal, e aí a gente pode resolver aqui, deixar um dia só para resolver os exercícios, entendeu? Se não conseguir, não tem problema, tá? Mais alguma dúvida, pergunta que a gente possa resolver? Seria 16 de dezembro, 16/12. Beleza? Então, Professor, pois não? com uma dúvida com relação à bibliografia básica, você foi bem categórico em indicar Química, Ciência Central, e por algum motivo eu tenho o Atkins aqui, eu poderia utilizá-lo também? Esse é bom, bom também. O Atkins é bom. A gente, assim, as aulas que eu preparei são todas direcionadas pelo livro do Química Ciência Central, né? Mas o Atkins é um excelente livro, tá? Você pode estudar por ele, que ele é muito bom. Tudo bem. É que aí eu não precisaria nem adquirir ou correr atrás desse outro, que eu já tenho um. Fica a seu critério. Tá bom, então, obrigado. Você procurar na internet, acho que você acha o PDF desse livro Química Ciência Central, se você quiser, né? Mas o Atkins é bom pra caramba. Tá bom, obrigado. Não. Beleza? Então, espero que tenham gostado. Tudo de bom para vocês. Até quarta-feira da semana que vem. Beleza? Abraços a todos.